Boas-vindas ao 8 Bits de Informação Útil. Eu sou Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes, tudo jóia. Hoje a gente mergulha juntos, em alguns trechos do livro de Deuteronômio. Exato, é uma coletânea assim, bem interessante de discursos e leis que, segundo o texto, Moisés entregou para o povo de Israel ali, pertinho de entrar na Terra Prometida. A pergunta que fica é, o que essas palavras antigas revelam sobre liderança, sabe? Sobre a lei, sobre como um povo constrói seu legado. Fica aí que a gente vai explorar. Vamos sim, a gente vai olhar mais de perto as ordens, os avisos, alguns bem sérios mesmo, e as promessas que estão ali naquele texto antigo. Tem muita coisa pra gente pensar junto. Olha, o começo já pega a gente relembrando a viagem toda, desde Horebe, que é o Sinai, né? E logo de cara, Moisés fala daquela necessidade de organizar o povão todo. Imagina só, capitães para 1.000, para 100, 50, 10 pessoas e juízes também. Uma estrutura, né? Para dar conta do recado, para resolver as tretas do dia a dia. E aí já aparece uma tensão danada, né? Por um lado, a ordem divina, vamos, avancem. Por outro, o medo do povo. Principalmente depois que os espiões voltaram falando de gigantes, cidades enormes, fortificadas. Aquela história. E essa hesitação, custou caro. Aquela geração inteira, tirando Caleb e Josué, ficou de fora da Terra Prometida. Pelo menos segundo o relato. Uma consequência bem drástica mesmo. É pesado, né? Mas o texto também fala de vitórias importantes. Lembra dos reis Sion, dos amorreus e Og, rei de Bazã? Esse Og, inclusive, é descrito como um dos últimos gigantes. Imagina, com uma cama de ferro gigante. Mostra que o desafio era real, né? Sim, com certeza. E a terra que eles conquistaram ali antes de cruzar o Jordão foi dividida para as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, já começando a se organizar no novo espaço. Avançando um pouco nos textos, a gente vê uma insistência muito forte na obediência. Seguir as leis, os estatutos dados por Deus, é colocado como condição para viver bem e para manter a posse da terra, sabe? E tem muita advertência contra a idolatria. O texto sempre lembra da experiência lá em Horebe. Eles ouviram a voz, mas não viram forma nenhuma, justamente para não cair na tentação de fazer imagem. É um ponto central, né? Aí vem a reafirmação dos 10 mandamentos, claro. E aquele que talvez seja o coração de tudo, o Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás aquilo tudo, né? De todo o teu coração, alma, forças. E não era só para saber, não. A instrução era clara, ensinar isso para os filhos o tempo todo. Em casa, andando pela rua, na hora de deitar, de levantar, a lei tinha que estar na vida cotidiana mesmo. E tem um alerta interessante. Cuidado para não esquecer de Deus quando as coisas estiverem indo bem, quando vier a prosperidade. É fácil se deslumbrar, né? E junto com isso, a ordem bem direta de destruir tudo que lembrasse os deuses dos povos que já moravam lá. Ídolos, altares, locais de culto. A escolha é posta na mesa. Obediência traz bênção, desobediência traz maldição. Simples assim. Depois disso, o texto entra nos detalhes bem específicos da vida social, dos rituais. Fala de um lugar central para adoração, para unificar, regras contra falsos profetas, a lista de animais puros e impuros para comer, e aquela lei do ano da remissão, a cada 7 anos, perdoar as dívidas entre eles. Uma medida social forte para a época, né? E as festas anuais, Páscoa, semanas, tabernáculos, organizando o tempo religioso. A justiça também recebe bastante atenção, como nomear juízes, a importância de ter mais de uma testemunha para condenar alguém, e até o rei, olha só, não tinha poder absoluto. Tinha regra para ele. Não podia acumular muito cavalo, nem muitas mulheres, nem muita riqueza. E o mais importante, tinha que ter uma cópia da lei sempre com ele e ler. Os levitas, que não tinham terra, tinham um sustento garantido por outras vias. E as cidades de refúgio, para proteger quem cometesse homicídio sem querer, para evitar vingança. Mostra uma preocupação em organizar a convivência. Tem mais lei para tudo quanto é lado. Lei de guerra, como oferecer paz primeiro, quem era isento do serviço militar, até como tratar as árvores num cerco. Bem detalhado. Lei sobre família, casamento, divórcio, direito do primogênito, o caso do filho rebelde. E um monte de regra mais miúda, tipo, sobre roupa, não pegar a mãe ave junto com os filhotes no ninho, não misturar sementes. E sempre voltando na questão da justiça social, proteger os mais vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros.
É um código bem abrangente para o dia a dia deles, né? Chegando mais pro final, a coisa fica ainda mais intensa. Tem a cerimônia da aliança, com as bênçãos no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal. O capítulo 28 é uau! Descreve as coisas boas da obediência, mas detalha de um jeito terrível as maldições para quem desobedecesse: doença, derrota, exílio, fome. É muito direto. Como no verso 15, né? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, virão sobre ti todas estas maldições. É impactante. É forte. Mas mesmo depois dessas palavras duras, a aliança é renovada. E tem uma esperança ali. A promessa de que mesmo no exílio, se houvesse arrependimento sincero, Deus restauraria o povo. E aí vem aquela escolha fundamental, né? Aquela passagem famosa. Te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. A responsabilidade fica ali, na mão de cada um e do povo como um todo. Testemunho no futuro. É a preparação para a despedida dele. Antes de morrer, ainda abençoa cada uma das tribos. O livro fecha com Moisés subindo no Monte Nebo. De lá, ele consegue ver a terra prometida, mas não pode entrar, por causa de um erro lá atrás. Ele morre ali mesmo, e o texto diz que ninguém sabe onde ele foi enterrado. E termina com aquela afirmação forte, né? Que nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face. Um final, assim, agridoce. Fecha um ciclo enorme da história deles. Ufa, uma viagem e tanto, né? Por essas leis, histórias, advertências que, segundo o próprio livro, moldaram a identidade daquele povo. Essa relação forte entre obedecer e ter bênção, desobedecer e enfrentar dificuldade, é o fio que amarra tudo. E para nós, hoje, o que fica disso para pensar? Talvez essa ideia de que as escolhas têm consequências e somos responsáveis por elas. Ou quem sabe, a força que a memória coletiva tem, né? Para formar quem somos e guiar o futuro. Fica aí a reflexão. Concorda? Discorda? Quer saber mais? Então segue nosso canal 8 Bits de informação útil e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, tá? Deixa também o gostei ou não gostei aqui embaixo, que ajuda a gente a entender o que agrada mais. E claro, para ouvir no carro, no trabalho, é só procurar 8 Bits de informação útil no Spotify. Ou, então, acesse o nosso site 8bitsnews.com.br para ver este e outros conteúdos, notícias e muito mais coisa legal. Valeu demais pela companhia. Até a próxima! Até mais, pessoal!